Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Josimar e eu vim aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha experiência utilizando esse robô da Multilaser. O modelo dele é o HU041. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque vários amigos sempre me perguntam coisas diferentes sobre esse robô e principalmente porque eu tenho ele há muito tempo. E, bom, tá fazendo 2 anos que eu tenho esse robô, então eu decidi compartilhar quais são as minhas impressões, o que eu acho que é bom nele, o que eu acho que não é bom nele. Então fica aí até o final que acho que você vai achar esse vídeo útil se você está pensando, né, em comprar um robô parecido com esse ou esse robô mesmo, ou se você simplesmente quer saber um pouquinho mais o que esses bichos fazem. Então, a princípio eu já gostaria de dizer que esse vídeo não é patrocinado pela Multilaser, pelo contrário, eu que paguei, né? Eu que paguei pelo robô há 2 anos atrás, então tudo quanto é opinião que eu disser aqui é a minha opinião sincera, com base no meu uso. Não vou defender a marca e nem tampouco vou jogar pedra na marca. Também não sou nenhum especialista em matéria de robô, o meu conhecimento e tudo que eu vou compartilhar é com base na minha experiência apenas, não é que eu estudei nem nada disso. Claro que eu pesquisei bastante na internet, vi vários vídeos e tal, mas assim, queria deixar claro que eu não sou nenhum especialista, então a minha percepção pode ser diferente talvez da própria marca ou talvez de uma outra pessoa que tenha esse robô também e tenha tido uma experiência diferente da minha. O que esse cara faz? Isso aqui, né? Para que você quer ele, né? O que você espera que ele faça dentro da tua casa? Porque eu acho que isso faz toda a diferença, é a expectativa que você tem no robô. Você quer que ele simplesmente varra ali a casa para você enquanto você está trabalhando? Ou você quer, sei lá, que ele mantenha a tua casa sem pelo? Talvez você tenha um cachorro, um gato, um coelho, algum petzinho aí que solta muito pelo e você quer que esse bichinho simplesmente tire esses pelos para você. Você quer conectar com a Alexa e ter uma casa inteligente, você quer falar para a Alexa, Alexa, tô saindo, e que ela já liga o aspirador e tal. Assim, tudo depende da tua expectativa, né? E principalmente o quanto você está disposto a pagar, porque quanto mais tecnologia num robô, mais caro ele vai ser. Então eu vou compartilhar para vocês como que é o meu uso dele aqui em casa. Antes de eu comprar ele, eu tinha uma diarista, né? Na verdade eu não tenho hoje por causa da pandemia, nada a ver com ele, que ele não substitui uma diarista. Mas eu tinha uma diarista, ela vinha aqui em casa uma semana sim, uma não, para fazer a limpeza pesada. E eu sou muito paranoico com limpeza. Eu tô sentado no chão aqui, eu ando descalço em casa, então eu não gosto de sentir que o chão tá sujo. Então, geralmente, mesmo depois que ela saía, né, passava 1, 2 dias, eu já gostava de passar uma vassoura, pelo menos onde a procissão passa. Depois eu passava o aspirador de novo. Eu tenho um outro aspirador, um aspirador desses vertical, que ele acaba sendo bem prático também. Então eu costumava sempre passar ele pelo menos 2, 3 vezes na semana, só para manter o chão limpinho, enquanto a diarista não volta para fazer aquela limpeza mais pesada, né? E o robô, ele não substitui a diarista, mas ele substitui aquele trabalho que eu fazia, que é justamente para manter a casa limpa, tirar aquele farelo que caiu no chão quando você estava tomando café, sei lá, você voltou da rua com o sapato um pouco sujo, então ficou um pouco de terra, se você mora perto da praia tem areia ali e tal. Esse robô vai tirar essas sujeirinhas, essa sujeirinha superficial, né? E, de novo, ele não vai substituir aquela faxina pesada que você faz. Você vai precisar continuar fazendo aquela faxina pesada. Mas talvez você vai prolongar o intervalo. Talvez se você costuma fazer aquela faxina uma vez por semana, talvez você passe a fazer uma vez a cada 2 semanas, porque ele realmente vai prolongar o tempo que o teu chão vai ficar limpo, ou pelo menos que você vai ter uma sensação de que o teu chão está limpo. Então tá, deixa de balela. Como é que ele funciona, né? Esse robozinho aqui, ele tem 3 modos. Ele primeiro vai em linha reta, depois ele começa a girar e depois ele vai para os cantos. E como que ele faz isso? É tudo automático. Ele só tem um botão liga e desliga aqui, é a única coisa que ele tem. Você não consegue alterar entre esses modos, você não consegue alternar, sei lá, você quer que ele vá num lugar específico. Não rola. Com esse daqui, você ligou ele, ele vai fazer do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar melhor e pronto. Na verdade não é do jeito que ele quiser, porque ele tem um algoritmo e assim, ele é bem simples. Esse algoritmo, ele basicamente, ele bate em alguma coisa, vira para direita. Bate em alguma coisa, vira para direita. Bate em alguma coisa, vira para direita.
depois ele começa a rodar, rodar, rodar e vai rodando cada vez num círculo cada vez mais amplo até que ele bate em alguma coisa. Ele bateu em alguma coisa, ele vai ficar andando pelos cantos ou vai contornar aquele objeto que ele bateu. E é importante eu falar aquele objeto que ele bateu, porque poderia ser qualquer coisa. Então, uma coisa que geralmente eu preciso fazer é preparar o ambiente antes de ligar ele. Confesso que nem sempre eu tenho saco, nem sempre eu quero fazer isso, né? Porque o ideal seria você, por exemplo, levantar as cadeiras, você tem sapato jogado pela casa, tira, tem puff, algumas coisas assim, tira, deixa o caminho mais livre possível, como se você fosse passar o aspirador. Deixa o caminho mais livre, que assim ele vai ser um pouco mais eficiente, porque o sistema dele é bem burrinho. Então, às vezes, ele pode gastar uns 4 minutos rodando uma cadeira, por exemplo, gastando bateria, e ele poderia estar girando pela casa, andando pela casa. Então, assim, ele não tem nenhum tipo de inteligência. Também não dá para saber onde que ele já limpou, onde que falta limpar, não dá para saber. Você liga ele, esquece. Ele tem alguns sensores, né? Ele tem, por exemplo, o sensor anti-queda. Eu tenho aqui um desnível na minha sacada e ele não passa para lá. Ele vai andando, na hora que ele chega aqui, ele volta. Né? Então, se você mora numa casa de 2 andares, se você tem escada, se você tem degrau, ele não vai se suicidar, por exemplo. Olha, o meu funciona bem. Ele nunca ultrapassou aqui essa barreira em 2 anos de uso que eu tenho. Essa porta geralmente fica aberta. E ele nunca ultrapassou aqui, ele nunca caiu. Já levei ele para casa dos meus pais também, lá tem escada, ele nunca se jogou escada abaixo. Então, assim, acho que dá para confiar. Ele tem alguns sensores aqui, que é esse sensor anti-queda dele. E você consegue mudar a sensibilidade dele. Você consegue deixar ele mais sensível ou menos sensível de acordo com o piso. E é legal também mencionar que se o lugar que ele está limpando bate sol, às vezes ele pode pensar ou interpretar, né, que o robô não pensa, mas ele pode pensar que aquele lugar onde tem o sol, onde está batendo sol, é um buraco. Então, às vezes você vai perceber que se tem sol ali, ele vai andar, tem sol, ele para e volta. Ele acha que é um buraco ali, e isso realmente acontece. Então, se estiver batendo sol num ambiente, fecha a cortina, sei lá, ele funciona no escuro, não tem problema nenhum, contanto que você deixe o ambiente livre para ele andar. Às vezes ele pode ficar preso embaixo de cadeira. Eu tenho uma cadeira, dá até para ver no vídeo aí, eu tenho uma cadeira ali atrás, e ela tem essas rodinhas, sabe? E às vezes, quando ele entra embaixo dela, ele fica preso ali, e ele demora muito tempo para conseguir sair dali sozinho. Tem os lugares que ele sobe, tem lugares que não. Por exemplo, se você tem tapete em casa, dependendo da altura do teu tapete, ele vai subir no teu tapete e vai aspirar ali o teu tapete. Eu tenho um tapetinho aqui em casa, que é aquele tapete de entrada, vou mostrar num vídeo aí pra vocês. Ele não sobe, ele bate nesse tapete, ele acha que é um obstáculo porque ele tem esse negócio aqui é tipo um amortecedor, né? Então, se ele bate em alguma coisa que faça com que esse negócio, né, faça esse movimento, ele vai achar que é um obstáculo e ele não vai continuar o caminho, ele vai voltar. Mas para entrar no meu banheiro, que o piso do banheiro é diferente. E aí tem uma pedrinha na porta que é um pouquinho alta. E essa pedrinha é para reter água, né? Às vezes a gente lava banheiro e tal, então ele tem um pequeno desnível ali. Mas é um desnível de menos de 1 centímetro. E ali no banheiro ele sobe. Ele sobe, se eu deixar a porta do banheiro aberta e ligar, ele entra. O que ele aspira? Ele aspira pelo de uma forma muito simples. Se você tem pet em casa, se você tem gato, é claro que o robô não vai tirar o pelo do sofá, nem nada disso, óbvio, né? Mas os pelos que ficam no chão, ele tira. Esses pelinhos que ficam embaixo da cama também, depende da altura, inclusive. Se você vai comprar um robô, veja qual é a altura da tua cama, se você quer que ele entre embaixo da tua cama. Veja qual que é a altura da tua cama e veja qual que é a altura do robô, porque isso é importante. Para mim, isso é extremamente importante. Ele tem que entrar debaixo da cama sim, porque limpar debaixo da cama é quase impossível, né? E ele entra lá, tira todo aquele pelinho, aquelas bolinhas de pelo, cabelo, tudo quanto é coisa que às vezes parece que tem um negócio ali debaixo da cama que atrai tudo quando é sujeira, né? Ele tira tudo aquilo, ele limpa, você olha embaixo da cama, tá igual o resto do piso da casa. Bateria. A bateria dele eu acho que dura bastante. Eu acho que mesmo hoje, mesmo ele tendo 2 anos de uso já, hoje inclusive eu cronometrei enquanto ele estava limpando, deu 1 hora e 45 minutos. Assim, tem 2 anos de uso e ele ainda dura 1 hora e 45 minutos, acho que tá bem legal.
Tem robô novo aí que não dura 1 hora a bateria, que a autonomia dele é muito menor mesmo. Tempo de carregamento dele é em média ali umas 4 horas, 4 horas e pouquinho, um pouquinho mais de 4 horas talvez. Mas isso é normal, a maioria desses robôs tem um período longo de carregamento. Então geralmente o que eu faço? Terminei de usar ele, eu já coloco ele na tomada e ele fica carregando de novo. Ele demora aí umas 4 horas, então eu coloco ele na tomada e esqueço. Outra coisa sobre a bateria dele é que o carregamento, né? Ele não volta para base, até porque ele não tem base. Ele tem um carregadorzinho igual do celular, que entra aqui, ó. Esse carregador, ele é um carregador muito comum, é bem normalzinho mesmo, uma fonte normal, que você conecta aqui e tem uma vantagem e desvantagem, né? Tem pessoas que gostam do fato dele não ter a base carregadora, isso com certeza faz com que o preço dele seja mais baixo, né? Porque uma base também tem custo, diminui a tecnologia, você carrega ele igual ao celular, então não tem tanta tecnologia que a Multilaser acaba conseguindo vender ele por um preço mais em conta, mais acessível. Mas outra coisa boa é que aí você tem a flexibilidade de deixar ele carregando onde você quiser, né? Eu coloco ele para carregar em qualquer tomada aqui em casa, onde estiver livre, onde estiver mais perto eu vou colocar. Com a base, você vai preferir deixar a base sempre no mesmo lugar, no mesmo local. Mas eu queria que ele tivesse uma base, né? Claro, pelo preço que eu paguei nele, eu não podia esperar que ele fosse muito inteligente para voltar para a base sozinho, nem nada disso. Mas eu acho que se o robô tem uma base, te dá mais autonomia para ele e te dá mais conforto. Porque esse daqui, por exemplo, eu comentei que ele entra embaixo da minha cama. Se a bateria dele terminar enquanto ele estiver embaixo da minha cama, eu vou ter que entrar lá de baixo para tirar. Se a tua casa é grande também, um outro problema é que você vai ter que ficar procurando ele. Eu tenho o costume de ligar ele, deixar ele trabalhando e sair. E aí quando eu volto, né, ele já terminou e ele está apitando em algum lugar. Ele dá um bipzinho a cada minuto, eu vou mostrar aí num outro vídeo para vocês. A cada minuto ele dá esse bip e é uma forma de você realmente localizar ele. Apenas se você deixar ele, sei lá, o dia inteiro. Já aconteceu de eu sair de manhã e voltar só de noite e deixar ele trabalhando ali de manhã. Quando eu chego de noite, a bateria já acabou, nem o bip ele tá fazendo mais. Aí eu realmente tenho que ficar procurando ele para saber onde ele tá. Se a tua casa é grande e você deixou os cômodos todos abertos, ele pode ter parado em qualquer lugar, então você vai ter que ficar procurando ele aí. Se ele tivesse uma base que volta, ia facilitar esse trabalho, né? Uma outra coisa que eu percebo dele é a inteligência dele, como eu comentei, dos modos lá que ele limpa. O ideal, se você tem uma casa grande, o ideal é você fazer com que ele limpe um cômodo de cada vez. Então aqui em casa eu moro num estúdio. É um estúdio bem pequeno, mas ainda assim eu tenho 3 ambientes aqui nesse estúdio. Então, primeiro, hoje, né, a minha rotina é quando eu começo a usar ele, eu coloco ele no banheiro e fecho a porta. Deixo ele lá no banheiro por 8 minutos, e eu falo 8 minutos porque eu tenho a experiência, né? Eu conheço o tempo, por eu usar ele há muito tempo, eu sei o tempo que ele normalmente gasta para limpar o meu banheiro. Já testei deixar ele lá 5 minutos só, e aí eu vou lá olhar, aí eu vejo um fio de cabelo, alguma sujeirinha lá ainda. Já experimentei com 8 minutos, 8 minutos foi a conclusão que eu cheguei. Acho que 8 minutos é suficiente lá para o meu banheiro. Depois que ele limpou o banheiro, eu coloco ele na sacada. Deixo ele aqui na sacada uns 20 minutos mais ou menos. Minha sacada é umas 2 vezes, quase 3 vezes o tamanho do meu banheiro. Então eu deixo ele aqui uns 20, 25 minutos trabalhando aqui na sacada. Dentro de uns 20 minutos, geralmente também para o meu padrão de limpeza tá ok. Eu dou uma olhada, não tem fio de cabelo, não tem pelo, não tem nada ali. Terminado a sacada, aí eu coloco ele aqui dentro do apartamento, na parte principal, e aí ele fica limpando aqui, eu deixo ele limpando até a bateria dele acabar. E eu deixo ele limpando até a bateria dele acabar, porque não dá para saber onde ele já limpou, onde ele não limpou. Então, assim, você fica olhando, se você vê que tem sujeira ainda, você pode pegar ele e colocar ele lá. Mas quando você fizer isso, ele vai, no momento que ele encostar no chão de novo, ele pode virar e ir para outro lado e não limpar onde você queria que ele limpasse. Então, assim, já acostumei. Eu tô vendo que tem sujeira ainda, eu vou deixando. Então, de tanto que eu já acostumei, que eu deixo ele trabalhar até a bateria dele acabar. Depois que a bateria dele acabou, aí eu coloco ele para carregar.
ele tem esse reservatório aqui de poeira, né, de sujeira. Eu gosto de limpar ele toda vez antes de colocar ele para funcionar, porque o reservatório é pequeno. Se o reservatório está cheio, ele não vai aspirar tão bem. Então eu gosto de deixar ele trabalhar com o reservatório sempre vazio. Não teria necessidade de eu tirar absolutamente todas as vezes, né? Mas eu tiro. Eu gosto de tirar, não custa nada, né? Só eu abro aqui, tem um pouco de sujeira aqui porque ele estava trabalhando hoje, mas nem tanto, ó, dá pra ver aí, né? Não tem, tá vazio, não tem muita sujeira. Mas eu ainda assim, tipo, da próxima vez que eu for usar ele, eu vou chegar com esse compartimentozinho aqui, ali na lixeira, vou só bater ali, dar uma batidinha para tirar esses pó, esses fiozinhos de cabelo que tá aqui, só pro compartimento ficar totalmente limpo. Assim eu coloco ele é bem fácil para encaixar, ó, só colocar aqui. Assim, com o compartimento limpo, eu coloco ele para funcionar de novo e eu tenho certeza que ele vai aspirar bem. Minha rotina, tenho feito isso desde que eu comprei ele, toda vez que ele começa... Aliás, desde que eu comprei não, mas assim, desde que eu percebi que com o compartimento cheio ele não limpava do jeito que ele geralmente limpa, né? Barulho. Ele faz barulho. Não tanto, não chega nem perto quanto um aspirador comum, né? Eu comentei que eu tenho um aspirador desse vertical e aquele aspirador realmente faz um barulho, não dá para usar de noite. Esse daqui eu uso de noite, já usei ele aqui meia-noite, 11 horas da noite, eu moro num apartamento, nenhum vizinho nunca reclamou, nunca tive problema de barulho com o vizinho por conta desse aspirador aqui. Só que assim, ele faz um barulho, você percebe que ele tá no ambiente, né? Eu vou colocar um vídeo aí, vai dar para você ter uma noção. Eu coloquei a câmera bem perto dele, então talvez o barulho tá mais alto do que realmente é. Mas ele realmente faz um barulho. Então, por exemplo, eu não consigo ver televisão com ele rodando aqui na sala. Se ele estiver zanzando ali atrás, embaixo da cama, por exemplo, é ok, eu consigo ver televisão, não me incomoda tanto. Mas no momento que ele começa a passar aqui na frente da televisão, na minha frente, entre tipo o sofá, eu e a televisão, né, se ele ficar passando aqui na frente, eu não consigo escutar a televisão muito bem. Mas assim, de forma geral, o barulho dele não me incomoda tanto. Eu trabalho de casa, então eu costumo trabalhar e ele trabalha também, assim, uma coisa não incomoda a outra. O barulho dele realmente não me incomoda tanto, não. Por último, ele tem uma flanelinha. Ó, essa flanelinha aqui vem nele. E essa flanelinha, ele tem um velcro aqui, ela gruda aqui. Se você colocar ele aqui, ó, ela vai ficar grudada aqui. E com isso, ele passa pano também. Ele, além de varrer, ele... inclusive eu nem comentei, né? Mas esse negócio aqui é tipo um fio de nylon, uma coisa muito, muito molinha, né? Então, com isso você você consegue ver que ele só vai limpar o que for leve, o que esse negócio conseguir varrer. Então esse negócio aqui vai girando, essa daqui gira nesse sentido, essa daqui gira no sentido contrário, jogando toda a sujeira para o centro. Nisso que a sujeira está no centro, ele passa e aspira por esse negócio aqui. Então também é importante você saber que ele só vai aspirar o que passar por aqui. Então se for uma sujeira muito grande, não vai passar. E aí depois que ele varreu, aspirou, ele vai passar um pano. Depois ele vai passar porque né, nessa ordem ele varre, aspira e passa o pano. Assim, você pode colocar ele para passar o pano seco, né, só para ajudar ali na limpeza, porque às vezes quando você passa a flanela assim seca, né, você vai passando, você vai ver que a flanela vai ficando preta. Eu moro aqui em São Paulo tem esse pó preto, então é comum você vai ver que a flanela vai ficando preta. Mas se você quiser, e é o que eu faço aqui também, você pode molhar ele, seja com água ou seja com um produto de limpeza. Aqui em casa eu coloco um pouquinho de Veja num balde, ponho um pouco d'água e faço aquela água com produto de limpeza que você usaria para limpar a tua casa com um pano. Então a única diferença é que eu pego essa flanelinha, molho lá dentro do balde, coloco aqui de novo e ligo ele. E aí ele vai começar a limpar. Só que a flanela vai secar, e isso é uma coisa que eu não gosto dele, porque aí
a flanela vai secando, eu tenho que chegar aqui, desligar ele, tirar a flanela de novo, molhar a flanela, voltar com a flanela, colocar ela aqui, ligar ele de novo e ele volta a limpar. Eu geralmente faço isso a cada 10 minutos, 10, 15 minutos, quando eu quero que o chão fica molhadinho, que o chão fica, que a casa fique com aquele cheirinho do desinfetante e tal. Então, a cada 10 minutos é suficiente. Mas assim, é um trabalho e você fica preso, né? Aí ele não é totalmente autônomo. Então, isso é uma das coisas que eu não gosto dele. Mas, de novo, pelo preço dele, eu não posso reclamar. Eu não podia esperar nada muito mais tecnológico do que isso. Quebra o galho. Eu paguei nele R$380 em 2019. Na época, foi o robô mais barato que eu encontrei, o robô aspirador mais barato que eu encontrei. Naquela época, eu não estava muito envolvido nesse mundo tecnológico, digamos assim. Eu não sabia, nunca tinha visto um robô na minha frente, não sabia se funcionava muito bem, não sabia se ia ser útil para mim. Então, eu não ia fazer um investimento num robô muito caro. Então, eu falei, eu vou comprar o mais baratinho e vou usando ele. Na hora que ele estragar, aí se ele for útil mesmo, aí eu invisto em um pouco mais moderno, um pouco mais potente. E se não, foi a experiência, né? E cara, já tá com 2 anos. Eu comprei ele lá em 2019, ele não estragou até hoje. Para eu não dizer que ele nunca teve nenhum problema, o carregador dele, ele tem um tipo carregador de celular, ele tem um encaixezinho que ele entra aqui, né? Não repara na sujeira que ele realmente está um pouquinho sujo. Mas o carregador começou a ficar com mau contato. Isso faz o quê? 1, 2 meses mais ou menos. Ou seja, por 1 ano e 10 meses funcionou tudo de maravilha, funcionou tudo de boa. Ele nunca foi para assistência, para absolutamente nada, nunca deu problema, nunca precisei entrar em contato com a Multilaser para nada. Só agora que ele começou a dar esse probleminha no carregador, que aí com mau contato e tal, eu sempre conseguia fazer ele carregar. E foi quando eu comecei a pensar em, tipo, acho que tá na hora de eu aposentar ele, ou doar ele, dar ele para alguém e comprar um mais moderno para mim, até porque eu sinto falta principalmente desse negócio de passar pano. E eu sinto falta de umas outras coisas também que num outro vídeo eu posso falar. Mas esse carregador eu achei no Mercado Livre. Eu procurei no Mercado Livre, eu coloquei lá carregador, Multilaser HO041 e apareceu alguns carregadores lá, paguei eu acho que R$40 e o carregador veio, funcionou aqui de boa, não precisei entrar em contato com a Multilaser, porque eu acho que ele tem um probleminha de assistência, que ele é um modelo antigo, então não é em qualquer lugar que você vai conseguir assistência dele. Mas ele é um robô muito popular, então você consegue coisa usada, se você procurar você vai encontrar bastante coisa dele. Mas assim, de novo, nunca tive problema, nunca tive maiores problemas com ele. Então, em 2 anos eu paguei R$380 lá atrás. Eu acho que se eu fosse dividir 380 por todas as vezes que ele já fez faxina, sei lá, eu acho que eu ia pagar uns 50 centavos por faxina, um pouco mais de 50 centavos por faxina. Então assim, pra mim valeu super a pena. Então pra mim hoje a utilidade dele é varrer a casa para mim, ele varre a casa muito bem, ele varre cantinho, não comentei, ele varre os cantos, muito bem varrido, as quinas ele também varre, ele varre muito bem, ele aspira também, então assim, para mim é o meu assistente, muito difícil viver sem ele, eu sinceramente, sei lá, eu tenho essa mania de limpeza, eu acho que seria muito difícil viver sem ele, uma vez que você se acostuma, muito difícil viver sem ele, então assim, para mim valeu a pena. Ele é limitado, ele não é um robô smart, mas é aquilo, né? Se você quer comprar um produto barato, você vai ter ali as limitações. Se você quer um pouco mais de tecnologia, se você quer um pouco mais de, né, uma coisa mais sofisticada, aí você vai ter que desembolsar um valor um pouco mais alto. Mas hoje eu acho que ele continua sendo um dos robôs mais baratos que tem, um dos robôs aspirador mais barato que tem. E para mim o custo-benefício foi muito bom. E assim, tô comprando um outro aspirador agora, mas não porque esse deu problema, simplesmente porque eu quero um aspirador um pouco mais moderno que faça umas outras coisas que esse daqui não faz. Desculpa pelo tamanho do vídeo, realmente foi bastante grande, foi bastante extenso, mas eu quis tocar em todos esses pontos que eu achei que são pontos importantes, principalmente para quem está querendo comprar o robô agora. Mas é isso aí. Do próximo robô que eu comprar, eu pretendo fazer um outro vídeo. Fica ligado aí que qualquer hora eu posto.